Olá, meu nome é Walter dos Santos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, gravo esse vídeo para explicar algumas coisas referentes ao vídeo imediatamente anterior, em que eu falo sobre a abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um cidadão. Essa abordagem foi repercutida pela Band. Eu gravei um vídeo aqui explicando a situação em que me posicionei, falando o seguinte: não existe porte de arma no Brasil para o cidadão comum. E no final eu disse que a abordagem do policial rodoviário federal estava correta. Recebi uma enxurrada de comentários, até questionando o meu conhecimento jurídico e, em alguns casos, insinuando de que eu sou contra o porte de arma de fogo, notadamente para os chamados CACs. Desde logo, eu quero dizer para vocês que eu sou a favor do porte de arma irrestrito, não só para os CACs, mas também o porte de arma para defesa pessoal do cidadão comum. Sou habilitado em todas as armas que a Polícia Militar do Estado de São Paulo possuía até o ano de 2014. As minhas habilitações em diversas armas não foram em clubes de tiro, nada contra, mas as minhas habilitações em diversas armas foram em órgão oficial de segurança pública, porque eu era policial militar, né? Então, feito esse esclarecimento, não sou contra, sou a favor. Inclusive, depois dessa repercussão, eu vou começar a publicar mais vídeos falando para vocês o que a lei diz, a verdade. Nós não temos nenhuma intenção aqui de lucrar com essas informações. A minha intenção é de explicar a lei, assim como faço em outros canais. Eu tenho um canal aqui no YouTube com quase 1 milhão de inscritos, em que falamos sobre previdência social. Tenho um canal em que eu falo sobre notícias jurídicas. E esse específico, eu falo de trânsito, porque fui policial militar e, assim como tenho conhecimento de armas e munições, também tive muito contato com a matéria trânsito, seja na prática, seja com a legislação atualizada constantemente, tendo em vista os cursos de aperfeiçoamento profissional que você tem que passar com frequência. Pois bem, outro esclarecimento, e eu vou fazê-lo com base única e exclusivamente em um comentário em que teve lá, porque no final do vídeo eu falo que o porte de arma, via de regra no Brasil, é permitido somente para policiais. E aí, com base nesse meu comentário, surgiu outro comentário de um seguidor, ou nem sei se a pessoa me segue, falando: nossa, como você é burro, os agentes da ABIN também portam arma. Ora, se eu tiver que explicar para o meu público a diferença entre um agente operacional da Agência Brasileira de Inteligência e o policial, aí eu vou ter que esmiuçar, que eu vou ter que desenhar. Mas, com base nisso, eu quero dizer para vocês que aquele vídeo, que teve um pouco mais de 5 minutos, a gravação original dele foram 26 minutos. E lá eu começo aqui, explicando a lei número 10.826, norma que se convencionou chamar de Estatuto do Desarmamento. E as pessoas adeptas a armas não gostam desse nome exatamente por esse termo, desarmamento. Preferem a chamá-la simplesmente pelo número, Lei 10.826. Então, como eu ia dizendo, eu comecei aqui, lá eu explico a situação das guardas municipais, eu explico a diferença entre aquelas pessoas que prestam o serviço obrigatório militar, que não podem portar armas,
eu explico a diferença do agente operacional da ABIN e o agente administrativo, eu explico a situação das guardas municipais, eu explico a situação dos magistrados, eu explico a situação dos membros do Ministério Público, eu explico inclusive a situação dos seguranças de tribunais, eu falo sobre os agentes prisionais, eu falo sobre a polícia penal, seja ela federal, estadual e distrital. Enfim, eu fiz um vídeo muito longo. Na hora de editar, eu pensei, ora, o meu foco aqui é falar sobre a abordagem, se ele estava certo ou não, e sobre especificamente o porte de arma. Então o vídeo está aqui inteiro, sem corte, inclusive com as pausas que eu dava para pensar de novo no assunto. Quem quiser eu envio por e-mail, por aplicativo, está à disposição. O vídeo editado, ele se refere apenas e tão somente à situação retratada na reportagem da Band. E é sobre isso que nós vamos explicar agora. Muitas pessoas me mandaram, além dos decretos... e outra coisa, eu explico também a diferença de decreto, regulamento e lei, né? O decreto, inclusive o decreto 9.846 de 2019, ele regulamenta essa lei, a lei 10.826, né? Que trata do registro, da posse, comercialização e define os crimes. Tudo que se refere a porte de armas, munições e apetrechos, a definição do crime está aqui, na lei 10.826. Então, muitas pessoas, como eu ia dizendo, lá abaixo daquele vídeo, me remetia para que eu lesse o artigo 24 dessa norma. E eu vou fazer, muitas pessoas acharam que eu não tinha conhecimento desses dispositivos. Antes de continuarmos, e no final do vídeo eu vou reforçar, gente, o porte de arma no Brasil, ele não existe, salvo para aquelas hipóteses previstas no artigo 6º desta lei. Se você não estiver enquadrado ali em alguma daquelas situações, o porte de arma não existe. Você gosta? Não, não gosto. Porte de arma, você tem que colocar a arma na cintura e ir para o boteco tomar cachaça. Isso é porte de arma, independentemente do horário de onde você esteja. Isso é porte de arma. E é desse porte que eu sou a favor. Mas para o vídeo não ficar muito longo, vamos lá para o artigo 24, que se restringe exclusivamente aos CACs. Vejam, aqui estamos. Percebam que o dispositivo, ele não sofreu nenhuma alteração desde 2003, quando essa norma foi editada. Quando ele sofre alteração, ou ele é riscado, foi revogado, ou ele tem aqui abaixo, ó, redação incluída pela lei, enfim. Este dispositivo não. Significa dizer que ele existe desde que a norma foi editada. Essa redação, ela é original. O que? A pessoa com médio conhecimento deve presumir de que eu já devo ter algum contato com essa norma. Afinal, só de direito foi 5 anos, fora os cursos de formação de policial militar, fora os cursos de aperfeiçoamento, fora as especializações, enfim. Então, eu devo ter tido contato com esse dispositivo, porque ele é original desde a edição da norma primeira. E diz o seguinte: permita que eu leia a redação do dispositivo para vocês. Excetuadas as atribuições a que se refere o artigo 2º desta lei, compete ao comando do Exército autorizar e fiscalizar a produção, exportação, importação, desembaraço alfandegário e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados. Vou parar aqui. Tudo que se refere aos CACs, né, o procedimento burocrático de cadastros, enfim, é lá no SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Porque eu vi muitas pessoas fazendo essa crítica em relação ao SINARME, que é administrado pela Polícia Federal. SIGMA Exército
e o Sinarme, Polícia Federal. Pois bem, aí vamos retornar aqui. Inclusive, diz, de competência do Comando do Exército. Deixa eu grifar aqui para que vocês acompanhem. Inclusive, eu quero que vocês prestem atenção agora. O registro e o porte de trânsito de arma de fogo. Foca somente na palavra que eu grifei, porte de trânsito de arma de fogo. De quem? Colecionadores, atiradores e caçadores. Tá? Aqui cabe explicação, caçador diferenciado, enfim, mas vamos focar aqui. Porte de trânsito de arma de fogo. Gente, esse porte de trânsito de arma de fogo, aqui o legislador se refere aqui no artigo 24, e depois repercutido nos decretos que regulamenta essa lei, não se confunde com aquele porte lá do artigo 6º. E é sobre isso que eu quero que vocês entendam. Aquele porte é para agentes públicos. Agentes públicos. Esse porte de trânsito, ele é restrito aos colecionadores, atiradores e caçadores. Vamos lá para outra tela. Artigo 5º, parágrafo 3º do decreto 9.846. Decreto editado pelo atual presidente da República, que veio para regulamentar a lei número 10.826. Diz o seguinte: os atiradores e os caçadores poderão portar, deixa eu grifar aqui para que vocês acompanhem comigo, poderão portar uma arma de fogo de porte municiada. E sobre isso desceram a lenha em mim, porque não comporta falar disso naquele vídeo, que tinha duas situações para ser retratada: porte municiada, alimentada e carregada. Está aqui o pronto emprego, né? Alimentada e carregada. Pertencente a seu acervo cadastrado no Sigma. Lembram? Lá no Exército. Lá no Exército. Prestem atenção. No trajeto, eu vou grifar a palavra de forma proposital, no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, olha aqui o colecionador, caça ou abate, por meio da apresentação do certificado de registro de arma de fogo, o CRAF. Lá na reportagem fala isso, lembram? O CRAF. E da guia de tráfego válida. E da guia de tráfego válida, expedida pelo Comando do Exército. Eu fiz questão de pegar, eu já vou mostrar a atualização desse dispositivo. Por isso aqui, ó. Muita gente esqueceram de mencionar lá nos comentários que nós temos um decreto atual agora, de 2021. Decreto 10.629. Vamos verificar o diálogo travado entre o policial rodoviário federal e o cidadão abordado naquela matéria repercutida pela Band. Vejamos, logo no início, quando o veículo é abordado, a reportagem já mostra essa situação, né? O cidadão fala que tem uma arma de fogo. E o policial rodoviário federal diz: onde está a arma de fogo? O cidadão responde: está dentro do console do veículo, ali entre os bancos, né? O policial pergunta: você está indo comprar munição armado? Porque antes ele já havia falado para o policial que estava indo comprar munição. Então o policial rodoviário federal diz: você está indo comprar munição armado? O cidadão responde: eu vou no clube. O policial diz: o senhor é sócio do clube? Aqui eu vou explicar o seguinte, acho que até o Eduardo Bolsonaro disse que não precisa ser sócio do clube. Na verdade, a legislação ela não é clara nesse sentido, mas por uma questão de lógica, presume-se que, se ele não for sócio, pelo menos ele tenha uma autorização para ir nesse clube. Porque vocês viram que eu tenho que ter um trajeto pré-estabelecido, pré-determinado.
Tanto é verdade que existe a famigerada guia de trânsito. Se assim não fosse, para que existir uma guia de trânsito, que vocês verão no conceito dado pela própria norma, que é um documento que estabelece a minha rota, o meu trajeto? E aí o cidadão responde: não, eu não sou sócio do clube. Isso foi muito repercutido, né, em canais aqui no YouTube, em blogs, nas redes sociais. O policial diz: o senhor está irregular. Nesse momento em que ele diz que não é sócio do clube, o policial diz: o senhor está irregular. E aí o cidadão diz: eu estou indo para lá, ou seja, eu estou indo para lá agora. O policial diz: não, negativo. CAC é para ir no clube atirar, no clube que o senhor é sócio. Se o senhor não é sócio do clube em Extrema, o senhor está fora de rota. Perceberam que a fala do policial coincide com o que está na norma? Então faltou aqui uma orientação educada. Por quê? Se você já fez a consulta dos documentos e percebeu, até pelo tirocínio policial, de que trata-se de um cidadão de bem, você muda a conversa e passa a orientar o cidadão sobre o que está na lei. Então, eu disse no vídeo anterior que tinha alguns erros técnicos. Quem não assistiu, assista, que eu digo exatamente isso. Salvo alguns erros técnicos, o policial agiu corretamente. E aí ele diz: então, eu estou indo para o clube, o cidadão dizendo, para comprar munição e ficar sócio lá. Ou seja, ele pegou a arma dele, que certamente está regular, tanto é que tem vários documentos aqui, tá vendo, na mão do policial, deve ter sido a documentação necessária, CRAF, enfim. E ele está dizendo que vai para o clube. Aí o policial na sequência diz: o senhor não é sócio, não tem que levar arma. Comprar munição não precisa de arma. O cidadão diz: mas eu vou atirar lá. E na sequência continua: o cara falou que eu podia. O cidadão aqui, né, dizendo que alguém teria lhe orientado que ele podia fazer isso, sem o trajeto, sem a guia de trânsito, sem ser sócio do clube, enfim. E o policial está dizendo que não, porque vocês viram que é isso que a lei diz. O cara falou que eu podia levar a arma, né? E aí o policial diz o seguinte: o cara que falou não é a lei. Não precisa desses termos, né? Um cidadão de bem, já foi identificado, já está abordado, você vê que ele não é ignorante com o policial. No vídeo, que eu não vou retratar aqui agora por questões de direitos autorais, ele conversa normalmente com o policial. Então não precisa dessas palavras ríspidas. É o que eu chamo de erro técnico na abordagem. Tem que tratar o cidadão com urbanidade, com respeito. O cara que falou não é a lei. Quem diz o que pode e que não pode é a lei. O policial dizendo. Aí o cidadão diz: o cara falou que eu podia praticar e podia levar a arma. Aí termina: fala para ele vir aqui. Na sequência, o policial diz: fala ele para vir aqui e tirar você dessa situação. É desnecessário isso. E nessa parte foram todos conduzidos para o DP. Então, salvo esses pequenos erros técnicos, no meu entendimento, o policial agiu corretamente. Porque é isso que diz a lei. Nós temos que ter a guia de tráfego. E pelo que foi repercutido, ele não tinha. Como eu disse para vocês, o parágrafo 4º, na sequência, ele nos dá o conceito do que é a guia de tráfego. Vejam, é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, que era o caso. Armas, acessórios, apetrechos, né? Armas, acessórios e munições no território nacional e correspondente ao porte de trânsito. Então, reafirmo aqui o que eu disse no vídeo anterior: o porte de arma de fogo no Brasil não existe. Precisa mudar? Precisa. Mas o porte de arma de fogo, em essência, não existe. O que existe é o porte de trânsito, que é uma coisa totalmente distinta, diferente do porte de arma de fogo. Aquele que você coloca a arma na cintura e vai aonde você quiser, que é para a sua defesa pessoal. Porte de trânsito é uma coisa distinta do porte de arma de fogo. Repercuta o seu entendimento abaixo nos comentários.